Oh, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, a glória cintilante que meu Jesus morreu por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias, glórias, glórias ao Pai eterno em nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Damos graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aqui neste local, para mais uma vez apregoarmos a palavra poderosa de Deus. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E nós queremos nessa tarde trazer a mensagem de salvação e do perdão de Deus para os nossos amigos, para nossos ouvintes, e dizer que Jesus salva, cura, batiza e liberta o homem. Pois a maior mensagem de salvação, pois a maior mensagem do Evangelho é essa: anunciar a salvação em Cristo Jesus, anunciar a redenção que há através do seu precioso sangue. E nessa tarde, com esse propósito e objetivo, Deus nos concedeu essa honra de poder anunciar o seu Evangelho Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. E para tanto, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, numa carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. No capítulo 2, no versículo 11, está escrito o seguinte: na frente da igreja. Porque a graça de Deus se há manifestado a todos os homens, trazendo salvação para todos. Aleluia. Quando nós lemos esse texto que fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, de forma justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. O texto que nós lemos aqui nos diz o seguinte: que a graça de Deus, o favor de Deus em nos salvar, Ele nos ensina a renunciar a toda a impiedade e a toda a concupiscência da nossa vida. O que é impiedade? A Bíblia Sagrada nos fala que impiedade é a falta de temor de Deus. O homem ímpio é aquele homem, é aquela mulher, é aquele jovem que não tem temor de Deus, que não tem obediência à palavra de Deus. Pois por mais que ouça sempre a voz de Deus para a sua vida, o Evangelho que o proclama para renunciar à impiedade, ele está sempre vivendo uma vida de desobediência à palavra de Deus. A preferência dele é sempre as coisas do mundo. A preferência do homem ímpio é sempre as coisas deste mundo que já se encontra perdido. Então, a impiedade é isso. É a falta de temor que o homem tem. E a graça de Deus, Ele vem até nós para nos ensinar a renunciar esse tipo de comportamento desobediente diante da palavra de Deus. O homem se torna ímpio, vive de maneira ímpia e não se apercebe disso. Ele não sabe que quando ele despreza a palavra de Deus, ele se torna um ímpio. Ele não sabe que quando ele ignora e despreza a palavra de Deus, ele está em desobediência a essa palavra e ele se torna um homem ímpio. Por isso, Deus nos favorece com a sua imensa graça redentora e de salvação, para que nós possamos renunciar essa falta de temor, possamos renunciar esse coração duro que não quer se importar e obedecer a palavra de Deus. Isso é o que o texto está falando, que a graça de Deus se manifestou, nos ensinando a renunciar toda a impiedade e também a concupiscência mundana. O que são coisas como o que são essas concupiscências mundanas que a Bíblia está falando que devemos renunciar para seguir essa palavra gloriosa do nosso Deus? Concupiscência são os desejos ardentes de cobiça que contrária aos princípios da palavra de Deus. Ou seja, todo aquele desejo humano, carnal, mundano que o homem tem dele, que contraria os princípios da palavra de Deus, são as concupiscências da carne, são os desejos da carne que ele não consegue controlar. É a falta do domínio próprio, é a falta do controle da sua mente, que ele não consegue deter os seus impulsos carnais. Isso são concupiscências mundanas que envolvem e dominam o coração do homem. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que a graça de Deus se há manifestado, ela se manifesta. Deus nos favorece com a sua graça para que possamos, ajudados por Ele, renunciar toda a concupiscência mundana, todo o desejo ardente que tenta dominar a nossa mente, o nosso coração, aí a nossa vida, fazendo-nos nos tornar uma pessoa ímpia, um ímpio sem temor à palavra de Deus, um ímpio que não tem a menor reverência à palavra de Deus. E Deus nos favorece com a sua graça que é maravilhosa. A Bíblia Sagrada nos revela um Deus que é diferente de todos os deuses que nós possamos conhecer ou que já ouvimos falar dele. A Bíblia Sagrada nos revela um Deus diferente da tradição e da cultura popular que nós podemos conhecer. A Bíblia Sagrada nos faz conhecer um Deus não através de sentimento religioso algum, porque quando Jesus veio, já havia muito sentimento religioso nessa terra.
favor imerecido para a nossa vida, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a Bíblia Sagrada nos revela esse Deus maravilhoso, esse Deus que a Bíblia Sagrada diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância que o homem vive a sua vida no pecado, mas Ele chama os homens a ter um momento de conversão na sua vida através de Jesus Cristo. Deus se revela através da presença humilde do seu Filho Jesus. E é exatamente isso que torna esse Deus tão demasiadamente diferente de todos os deuses que possam existir. O que eu quero dizer dessa maneira é que Deus mesmo, é dele mesmo, a iniciativa e o desejo de acolher toda a humanidade de volta a si mesmo. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo no Romano, ele fala que toda a natureza humana se ha desviado da presença de Deus, todos estão caindo na sarjeta do pecado, todos estão vivendo uma vida de imundícia do pecado, estão distanciados da palavra do seu Deus, do seu Criador, mas Deus, no seu infinito e grande amor, Ele quer acolher de volta para si todos os homens e todas as mulheres, todos os jovens, e o desejo dele é esse. Portanto, a Bíblia diz que ele mesmo tomou uma iniciativa de reconciliação, ou seja, de reconciliar o homem consigo mesmo, porque ele sabe que o homem, por sua própria vontade, desejo e forças, ele não é capaz, ele não é suficiente de abandonar esse mundo, ele não é capaz de se libertar do apego às coisas desse mundo, porque o laço do pecado na vida do homem é muito forte e mantém ele agarrado aos seus desejos, mas Deus sabe que o homem não tem capacidade desse mesmo de libertar-se. Por isso a Bíblia diz que Deus mesmo tomou a iniciativa de mandar o seu Filho a este mundo para redimir a vida dos homens, para ser o seu Salvador, o seu resgatador e fazer essa grande reconciliação entre Deus e os homens. Então, dessa maneira, não é o homem que procura Deus, mas é de Deus a iniciativa de buscar o homem, é de Deus a iniciativa de aproximar-se do homem. Então, nós vemos nesse relato um Deus que se aproxima. Esta é a palavra que queremos pregar nessa tarde. Dizer para vocês que nós temos um Deus que se aproxima, um Deus que se aproxima do homem caído na sarjeta, um Deus que se aproxima da mulher também que está dominada pela força do pecado neste mundo. Deus é um Deus maravilhoso e humilde. Ele se aproxima da sua criação caída, perdida, que jaz no pecado e sob o poder do diabo que domina esse mundo. É de Deus a iniciativa de acolher todos os homens, é de Deus a iniciativa de enviar o seu Filho para ser o nosso Redentor, para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. A Bíblia diz que nós éramos culpados, o profeta Isaías diz que nele não havia culpa alguma, mas ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa falha, e atraiu toda a nossa culpa para si, quando foi dependurado na cruz do Calvário. Nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ele atraiu para ele todo o pecado da humanidade, todos os pecados, todos os erros, todas as falhas do homem, toda a culpa que o homem tinha em sua vida, caiu sobre Jesus Cristo naquele dia em que ele foi crucificado na cruz do Calvário. Então Jesus morreu por você na cruz, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para nos dar redenção, para nos dar salvação, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Esse é o desejo de Deus, de transformar e alcançar todos os homens pela sua imensa graça. E qual é essa grande razão de Deus haver feito isso? O seu amor pela humanidade. O amor de Deus, porque como eu disse antes,
Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esta foi a razão de Deus enviar o seu Filho a este mundo. Esse foi o motivo pelo qual Deus tomou a iniciativa de reconciliar o homem consigo outra vez. O homem que se encontrava perdido, distante do seu Criador. Agora Deus quer reconciliado. Deus quer trazê-lo de volta para si. Deus quer trazê-lo outra vez para os seus braços de amor. Deus quer perdoar os seus pecados, curar suas feridas, sarar as suas mágoas do seu coração. Ele mesmo quer fazer isso. O seu desejo é esse. Por isso que a graça de Deus se manifestou para trazer essa salvação a todos os homens, em todas as épocas, em toda parte do mundo, em todas as eras. Jesus morreu, levou sobre si a nossa culpa para nos reconciliar com Deus, o nosso Salvador, o nosso Criador. Por isso que a graça de Deus se manifestou. Por isso que o favor de Deus se manifestou. Graça quer dizer favor, quer dizer Deus nos favoreceu. Quando nós não éramos dignos de perdão algum, quando não éramos dignos de favor algum, de merecimento algum, a Bíblia diz que Deus nos favoreceu com o seu infinito amor. Deus nos favoreceu com a sua graça salvadora. Deus nos favoreceu com o seu perdão gratuito. Porque Deus não cobra nada pela salvação do homem e da mulher. A salvação é gratuita, o perdão é gratuito. Tudo que alguém poderia fazer e não poderia fazer, Jesus fez na cruz do Calvário. Ele se apresentou a Deus como um cordeiro puro e imaculado, para que a sua vida fosse oferecida como expiação da culpa do pecado das pessoas. Quando está caído, sem chance alguma, sem esperança alguma. Mas deixa eu dizer uma coisa também importante nessa tarde. Muito se fala de uma segunda oportunidade que as pessoas precisam ter na vida. Porque as pessoas erram, as pessoas falham, uma após outras mesmo. Mas as pessoas precisam de ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eu quero dizer isso sem que a responsabilidade pelo erro da pessoa seja retirada. Então, oferecer uma segunda chance é isso que Deus fez conosco. Nos oferecendo em Cristo Jesus uma segunda chance de nos reconciliarmos com Ele. Em Cristo Jesus, Ele nos oferece uma segunda oportunidade de nós nos encontrarmos com Ele, de nós voltarmos a ter comunhão com Ele, porque depois quando pecou ali no jardim do Éden, ele perdeu a sua comunhão com Deus, ele se distanciou do seu Deus, ele se afastou de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Então Deus vem com Jesus Cristo e lhe oferece uma segunda oportunidade. Ele vem e em Jesus Cristo Ele oferece uma segunda chance para que as pessoas possam encontrar-se com o seu Deus. Oferecer uma segunda oportunidade a alguém, é isso que Deus fez em Cristo Jesus para a nossa vida. Oferecer uma segunda chance é dizer para a pessoa que a porta está aberta, para que ela possa ir ao encontro de uma oportunidade de recomeçar uma vida nova. E Jesus disse: eu sou a vida eterna. Em Jesus você pode recomeçar essa vida nova. Essa é a oportunidade que Deus nos oferece a todos nessa tarde, de termos, de iniciarmos uma vida nova com Ele agora. Essa é a segunda oportunidade, porque a primeira oportunidade eu me perdi no jardim do Éden, mas agora, em Cristo Jesus, o novo Adão, essa oportunidade é nos oferecida outra vez. Isso significa que uma porta está aberta para que a pessoa possa entrar por ela e ir ao encontro de recomeçar uma nova vida. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim encontrará pastagem. Eu sou a porta, aquele que entra por mim encontrará segurança para a sua vida. É isso que Deus fez quando nos ofereceu Jesus Cristo para ser nosso Salvador.
Oferecer a segunda chance é fazer renascer uma esperança perdida. E quantos nessa vida já não perderam algum tipo de esperança? Se você perdeu a esperança na sua vida, algum tipo de esperança, se você não tem mais esperança alguma nessa vida para a sua vida, Jesus é essa esperança, porque Deus oferece nele essa oportunidade de você encontrar uma nova esperança na sua vida, sendo Jesus Cristo mesmo essa é a esperança. Receber uma nova oportunidade de Deus é espalhar a ideia de que nem tudo está perdido, de que se pode tentar outra vez recomeçar. Em Jesus você pode recomeçar uma nova vida. Se a sua vida está desajustada, se a sua vida está bagunçada, se você não tem um rumo para a sua vida, Jesus é esse rumo. Essa é a ideia do Evangelho que Cristo Jesus traz para nós. Nele mesmo você pode recomeçar uma nova vida, porque Ele é essa vida que você pode experimentar. Receber uma nova oportunidade de Deus para a nossa vida é fortalecer a fé antes que ela se acabe. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Jesus pode fortalecer a sua fé e a sua esperança nessa tarde, e você pode recomeçar uma vida nova com Ele. Para Deus, quando Ele oferece uma segunda oportunidade para o homem, para a mulher e para o jovem, Ele quer demonstrar para nós que o dom do seu grande amor é gratuito, que Ele nos ama, não porque nós somos bonzinhos, Deus nos ama, não porque nós somos melhores do que os outros, Deus nos ama, não porque nós consigamos fazer alguma coisa para agradar a Deus, porque o profeta Isaías vai nos dizer que toda a nossa justiça diante de Deus é comparada a trapo de imundícia, não serve para nada. Então aquilo que você faz de tão importante, que pensa que pode agradar a Deus, não está agradando. Tudo isso é comparado a trapo de injustiça, a trapo de imundícia. Por isso, religião não pode salvar, rezas, mandingas, igrejas, nada pode salvar você. Só o que pode salvar a alma do homem da condenação eterna, só o que pode salvar a vida do homem da condenação eterna é o poderoso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Este sangue tem poder para lavar a sua vida, para libertar a sua vida. Não pense em se agarrar a um tipo de reza poderosa, porque isso não vale nada. Para Deus isso não tem valor nenhum. Deus já especificou aquilo que tem valor diante dele para a redenção da nossa vida. E o preço já foi pago na cruz do Calvário, que é o poderoso sangue de Jesus Cristo, que tem poder para libertar, para salvar, para lavar e purificar o coração do homem e a alma do homem e a vida do homem. Nesse sangue tem poder. Esse é o desejo e a iniciativa de um Deus que se aproxima. Esta é a mensagem que nessa tarde queremos trazer. Uma mensagem de um Deus que se aproxima da humanidade, um Deus que se aproxima de nós quando estávamos caídos em meio aos nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele, quando veio, nos encontrou todos mortos espiritualmente, embora o homem esteja vivendo corporalmente, fisicamente, e de um lado para o outro, dentro dele o seu espírito está morto. E esse espírito é importante para Deus, porque ele veio para Deus, porque a Bíblia diz que quando o homem morrer, esse corpo, essa carne, que agora está vivendo para lá e para cá, desfrutando dos prazeres deste mundo, vai cessar, vai desaparecer, vai tornar-se pó. Mas a diferença entre o corpo e o espírito é esse, porque o corpo é sepultado,
seu espírito deve retornar para Deus. O seu corpo certamente padecerá, sumirá na face da terra, porque se tornará ser pó, mas o seu espírito não, ele viverá. Agora, faça com que ele viva diante de Deus para sempre, para que quando Jesus voltar para buscar o salvo, quando ele voltar para aquelas pessoas que creram na mensagem do Evangelho, o seu nome possa estar escrito no livro da vida. O Deus que se aproxima, ele se aproxima para se colocar ao lado dos homens, para defender os homens, para ajudar os homens a segui-lo. Deus sabe que em nossa condição humana, nós não temos condição alguma, nem mesmo de aceitar a Ele como Salvador. Por isso, Deus vem para ficar do nosso lado, para nos salvar, para nos ajudar, para nos dar força. Porque Ele sabe que o inimigo com o qual nós temos que lutar todo dia não é apenas o nosso eu, mas é também o príncipe deste mundo. Satanás não vê nesse mundo e ele tem roubado a vontade de muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas não deem crédito no Evangelho. Mas nessa tarde, meu amigo, o Evangelho convida você a acreditar nele, acreditar nessa mensagem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a tua vida para ele e tudo mais ele falar. Então você verá que no dia do juízo final, quando o teu nome for procurado no livro, ele vai ser encontrado ali. Agora, triste será para o homem como o Senhor abriu o livro da vida e o Senhor não estiver ali naquele livro. Deus fica ao lado dos homens para ajudá-los. O Deus que se aproxima para ajudar o homem a mudar de vida. O Deus que se aproxima do homem, da mulher, do jovem. Ele se aproxima trazendo a sua palavra para ajudá-lo na mudança da sua vida. O Deus que se aproxima também convida você para se aproximar dele. Deus está perto. Aproxime-se de Deus enquanto ele está perto, enquanto se pode achar. Procure esse Deus Salvador enquanto se pode achar, porque haverá dia que tu vai procurar por ele e não vai mais poder encontrá-lo. Então hoje é dia de encontrar-se com o teu Deus. Encontre-se com Deus, aproxime-se dele, na pessoa do seu amado Filho, que é o seu verdadeiro amor e a sua verdadeira graça salvadora. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero finalizar nessa tarde a minha palavra evangelística, dizendo para você o seguinte: o Deus que se aproxima de nós, ele se aproxima em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Deixa eu dizer alguma coisa importante. Jesus sacrificou o seu coração no Getsemane. Getsemane é um jardim onde Jesus foi orar na sua última noite de liberdade ainda. Ele entrou naquele jardim para orar e conversar com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o seu coração se agoniou demais, a sua alma se agoniou demais. E na sua agonia, o seu suor se transformou em gotas de sangue grossas que corria até o chão. Por isso eu estou dizendo que Jesus sacrificou ali o seu coração no jardim do Getsemane. Mas Jesus também sacrificou a sua honra no tribunal, diante de Pilatos, diante dos sacerdotes, diante dos líderes da religião que vieram para ajudá-lo com artimanhas, com planejamento cheio de planos fraudulentos. Jesus sacrificou ali a sua honra diante da autoridade. Mas por fim, meu amigo, Jesus sacrificou também a vida dele. Primeiro ele sacrificou o coração, sacrificou a honra dele, mas também sacrificou a vida dele na cruz do Calvário, por amor de nossas vidas. Jesus sacrificou a sua vida para resgatar a nossa
essa vida do pecado. A vida que Ele veio viver neste mundo, Ele veio viver por nossa causa, para que essa vida dele pudesse ser entregue à morte, porque Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo dou a minha vida voluntariamente. Então Ele entregou a vida dele voluntariamente, por amor de nós, por amor de nossa vida, por amor de nossas almas. Agora, o sacrifício de Jesus está sendo deixado de lado por muitas pessoas que não têm dado importância à mensagem do Evangelho. Mas haverá um dia, quando Jesus voltar de novo, e Ele prometeu isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Ele estava reunido com os discípulos ali, quando de repente, os discípulos viram descer uma nuvem, e essa nuvem envolveu Jesus e o levou para os céus. Os discípulos ficaram atônitos, assustados, sem entender aquela cena. Jesus estava sendo levado de volta para o céu numa nuvem, mas em meio ao seu espanto, o anjo apareceu para aqueles discípulos e disse para eles: varões, por que vocês estão assustados olhando isso? O mesmo Jesus que vocês viram subir nessa nuvem, esse mesmo Jesus haverá de voltar. Então essa é a promessa que Ele nos fez. Ele voltará uma vez, porque Ele sabe que desde aquele dia até o dia de hoje, milhares de pessoas creem na mensagem do Evangelho, e a mensagem está sendo ofertada para si hoje. Essa é a mensagem de salvação, de reconciliação, de perdão, de encontro. O Deus que se aproxima do homem convida você a se aproximar dele nessa tarde, em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde. Que Deus possa abençoar a sua família nessa tarde. Que a mensagem que você escutou nessa tarde de salvação possa penetrar no seu coração e ajudá-lo a encontrar-se com o seu Deus. Possa fazer aproximar-se desse Deus que se aproximou de você primeiramente. Que Deus possa nos dar uma nova oportunidade de salvação e de ouvir outra vez a mensagem do Evangelho. Amém. Yeah.